gente vai falar um pouquinho sobre reabilitação das fraturas de cotovelo, porque é bem comum, né? As fraturas de cotovelo são muito comuns aí no dia a dia da clínica, principalmente para quem trabalha em hospitais, hospitais públicos, que normalmente recebem muito trauma, hospitais são referências em trauma, são lesões bem comuns, tá? A gente vai falar um pouquinho das lesões mais comuns, das fraturas mais comuns no cotovelo, que a gente normalmente encontra no dia a dia, tá? A primeira delas, e talvez uma das mais comuns aí de vocês reabilitarem, é a fratura supracondiliana, né? Então a gente tem dois mecanismos de lesão clássico nessa fratura, ou a queda com o braço estendido, ou a queda em cima do olecrano ali, com o cotovelo um pouquinho flexionado, como vocês estão vendo nas duas imagens, tá? Então, como o próprio nome já diz, fratura supracondiliana é uma fratura acima do côndilo do húmero, tudo bem? Então, normalmente, essa fratura, ela acontece em crianças, é muito comum em crianças, tá? Vocês podem ver até, ó, que no raio-x da minha direita aqui, vocês conseguem ver a cabeça do rádio bem pequenininha ali, ó, nem tá formada ainda. Você tem a fise de crescimento ali no raio-x. Então, é muito comum que você tenha essa fratura presente em crianças, tá? Fratura supracondiliana com aqueles mecanismos de lesão que eu mostrei para vocês. Além disso, no exame clínico, é clássico, tá? Você observar em qualquer fratura, e nessa daí mais ainda, o que a gente chama de deformidade, tá? Qual que é a deformidade clássica na fratura supracondiliana? Uma deformidade que a gente chama de deformidade em S. Então, logo quando acontece, é comum que você consiga observar aí, olhando o cotovelo do seu paciente de lado, você consegue observar um S aí, ó, formado no braço dele, tá? Isso indica que tem desvio do húmero e pode estar relacionado a uma fratura, tá? Além disso, uma equimose ali, um roxo na região anterior do cotovelo, tá? Isso também é um sinal clássico da fratura supracondiliana. E, lógico, o paciente vai ter sinais aí de perda funcional, né, impotência funcional, associado à história de um trauma, né? Lembra que precisa ter um trauma, né? Ele caiu, alguém empurrou ele caiu com a mão espalmada, ou ele tropeçou, caiu de costas, bateu o cotovelo. Precisa ter alguma história de trauma para que você tenha uma possibilidade de existir uma fratura ali logo de cara na avaliação desse paciente, no primeiro momento, tá? Quais são os tratamentos que normalmente são propostos? Se o tratamento for cirúrgico, e aí o tratamento cirúrgico, ele normalmente vai acontecer nas fraturas do tipo 3 para cima, tá? Gartland, que vocês estão vendo aí, é o nome da classificação das fraturas supracondilianas. Eu não vou cobrar que vocês saibam disso, tá? Se vocês olharem em qualquer classificação aí na internet, vocês conseguem encontrar quais são os tipos, mas normalmente quem vai classificar a fratura é o ortopedista mesmo, para definir aí o tratamento, se ele vai ser o tratamento cirúrgico ou conservador, tá? Mas a partir do tipo 3 é indicado o tratamento cirúrgico. Só se realiza o que a gente chama de redução aberta, que é com corte, quando você tem fraturas que não são capazes de redução, sem você abrir. Aí o médico precisa abrir e reduzir a fratura, tá? Ou vai fazer a cirurgia aberta em pacientes que tiveram aí alguma lesão neural, né? Lesão de nervo ou lesão de artérias ou veias, né? Do que a gente chama de feixe vasculonervoso, que são lesões bem graves, aí tem que restaurar isso primeiro, para depois restaurar a fratura, tá? Pode ser realizado também o que a gente chama de tração. Então, o médico passa um fio ali no osso, no olecrano, no caso, e aí coloca um peso que fica puxando o braço do paciente para ele ficar um tempo aí com a tração, para dar o tempo, por exemplo, de ter a cicatrização desse feixe vasculonervoso, para depois ser realizada a cirurgia para reconstrução óssea, tá? Lembra que eu falei para vocês isso na aula de fraturas, né? Quando você tem um déficit neurovascular, os médicos vão focar em restaurar isso. Então, para conseguir manter a fratura afastada,
eles podem colocar uma tração ali no olecrano, e essa tração, ela precisa depois, o paciente precisa depois passar por uma reconstrução óssea, beleza? Então, qual a reconstrução mais comum aí, em fraturas mais simples, né? O uso de fios que a gente chama de fios de Steinmann. Então, são fios como se fossem uns pregos, assim, que o médico coloca cruzado para estabilizar o foco de fratura. Isso em lesões mais leves, né? Em fraturas com níveis mais leves. Em fraturas mais extensas, pode ser utilizado até placa e parafuso. Mas normalmente utiliza os fios. Depois que começa a ter consolidação, o médico vai lá e puxa esses fios. Esse tipo de cirurgia é chamado de redução fechada com fixação interna, tá? Então não precisa fazer um buraco, abrir lá para conseguir fixar. Só faz uma fixação percutânea, que a gente chama. Faz um buraquinho e consegue colocar o fio para estabilizar o foco de fratura. À medida que a consolidação for acontecendo, o médico vai lá e só puxa esses fios. Não é uma cirurgia muito invasiva. E, lógico, existem alguns pacientes que ficam só imobilizados, né? Se a fratura for com um traço muito simples, tá? Quais são as complicações comuns dessa fratura? Deformidade do cotovelo. Então, o paciente pode ficar com uma deformidade em valgo ou varo de cotovelo. Tá? O cotovelo fica aí, como vocês estão vendo nessa foto. Essas deformidades, não se preocupem, a tendência é que ao longo da vida, o cotovelo desse paciente, porque como é comum em crianças, ao longo da vida, o cotovelo, com a maturação do próprio esqueleto, começa a adotar aí uma diminuição dessa deformidade, mas sim, ela pode se manter ao longo da vida se ela for muito extensa, tá? E também a lesão de feixes vasculonervosos, né? Como eu falei para vocês, que também pode ser uma complicação importante. E aí, muitas vezes, o médico vai focar em restaurar o feixe vasculonervoso antes de restaurar a cicatrização óssea. Uma outra fratura comum, então, além da supracondiliana, fraturas intercondilianas, ou seja, entre os côndilos, certo? Então, apesar de ser uma fratura comum no cotovelo, ela é muito mais rara do que a fratura supracondiliana, tá? E aí, normalmente, ela vai acontecer em indivíduos que têm o esqueleto um pouquinho mais maduro, não é muito comum em crianças. Qual é o tratamento normalmente? Tratamento cruento, que é cirurgia, com fixação interna, né? Fixação rígida. Então, o médico coloca lá placa e parafuso para conseguir estabilizar bem o foco de fratura e, principalmente, promover uma mobilização precoce, dar a possibilidade com que a gente consiga mexer o cotovelo desse paciente o mais rápido possível. Porque as fraturas de cotovelo, seja ela qual for, elas normalmente têm relação com rigidez articular. Então, é muito comum um paciente que teve fratura de cotovelo, que ele desenvolva perda de extensão de cotovelo principalmente, mas também pode acontecer para flexão. Então, as fraturas de cotovelo, diferente de outros pós-operatórios, como, por exemplo, lesão do ligamento cruzado anterior do joelho, a gente se preocupa muito com recrutamento muscular, principalmente recrutamento do quadríceps. No caso das fraturas de cotovelo, a gente vai se preocupar menos com a fraqueza, com o recrutamento muscular, e a gente vai se preocupar muito em restaurar o mais rápido possível a mobilidade articular dessa articulação, tá? Porque é muito comum o paciente ficar com deformidade no pós-operatório ou depois de cirurgias. Então, a gente tem que tentar restaurar isso o mais rápido possível. Em crianças, essa deformidade ela tende a não se manter ao longo da vida adulta, porque a criança se recupera muito mais rápido do que um adulto de qualquer outra coisa. Mas em adultos, a primeira coisa que você tem que fazer é tentar ganhar a extensão do cotovelo do seu paciente. E acreditem, isso é bem dolorido, e a tendência de que mesmo fazendo tudo isso, o seu paciente ainda tenha uma deformidade é muito grande. Se fosse para escolher quebrar alguma coisa, a última coisa que eu ia escolher quebrar no meu corpo seria o cotovelo. Eu preferia qualquer outra articulação, menos o cotovelo, tá? Porque dá bastante trabalho na reabilitação. Um outro tipo de fratura que pode acontecer é a fratura da cabeça do rádio, tá? A gente tem 4 tipos
de fratura da cabeça do rádio. O mecanismo de lesão normalmente também é queda com o braço semiflexionado, queda com a mão espalmada com o braço semiflexionado. Aí a energia ela é transferida por todo o rádio até chegar na cabeça e ser dissipada, né, até estourar. O tipo 1 seria uma fratura não desviada, uma fratura bem estabilizada. Tipo 2 seria uma fratura com pouco desvio, né? Mas já é desviada. O tipo 3, você tem uma fratura cominutiva ou com um desvio muito grande. E o tipo 4 seria uma fratura luxação. Você tem a fratura do rádio associado à luxação do rádio e da ulna. Seria o tipo 4, beleza? Quais são as estratégias utilizadas nesses tipos de fratura? Você pode ter desde a imobilização, então nessas fraturas do tipo 1 aí, que são mais estáveis, o médico pode só realizar a imobilização através de um gesso, que a gente chama de gesso axilopalmar, que é um gesso que limita flexão, extensão de cotovelo e prono e supinação do punho, até a cirurgia, né, de substituição da cabeça. Por exemplo, substituir a cabeça do rádio por uma prótese, como vocês podem ver aqui nessas imagens, ó. Então, um paciente que teve uma fratura cominutiva, explodiu a cabeça, o médico não consegue juntar os fragmentos e fazer uma cabeça de novo, ele pode tirar a cabeça do rádio, mas normalmente, como ela é muito importante, como eu mostrei para vocês lá no templo grego, para a estabilização do cotovelo, né? Estabilização do cotovelo e para os movimentos funcionais do dia a dia, principalmente pronoespinação, mesmo tirando a cabeça do rádio no primeiro momento, possivelmente depois esse médico pode abordar esse paciente de novo com o uso de uma prótese, tá? Então, substituir a cabeça do rádio por um material cirúrgico, tá? Então, o objetivo dos médicos sempre vai ser preservar a cabeça, porque ela é muito importante para a estabilidade do cotovelo e para a funcionalidade do paciente. Por exemplo, vocês conseguem ver aí, ó, quando você vai pegar um copo nessa posição, você precisa da estabilidade da cabeça do rádio e também de que ela consiga fazer aquela rotação acima da ulna para você conseguir manter essa posição, por exemplo, para tomar água, para comer, para pentear o cabelo. Então, é um osso muito importante. Então, pode ser realizado desde a mobilização até a prótese, e nesse meio do caminho aí, em fraturas um pouco menos extensas, mais controladas, uma percussão percutânea também ali por um parafuso, estabilizando o foco de fratura, seguido de imobilização depois. Tá? Uma fratura comum no cotovelo também, chamado de fratura luxação de Monteggia. Então, como o próprio nome diz, para que você classifique uma fratura como fratura luxação de Monteggia, você precisa obrigatoriamente ter fratura da ulna, certo? Principalmente da região proximal da ulna, associado à luxação da cabeça do rádio. Beleza? Então, ó, o tipo 1, você tem a fratura da ulna mais a luxação do rádio, isso é chamado de fratura luxação de Monteggia. O tipo 2, você tem a fratura da ulna mais a luxação posterior da cabeça do rádio. No tipo 1, você tem a luxação anterior, que é mais comum. No tipo 3, você tem uma fratura cominutiva da ulna, associada à luxação do rádio, da cabeça do rádio. E no tipo 4, você tem uma fratura tanto da ulna quanto do rádio, além da associação da luxação da cabeça do rádio. Beleza? Então lembra disso. Fratura luxação de Monteggia, uma fratura da ulna associada à luxação da cabeça do rádio. O que normalmente se faz no tratamento dessa fratura? O médico vai fazer a redução, vai relocar a cabeça do rádio, vai trazer ela para o lugar de novo e vai fixar a ulna com placa e parafuso, como vocês estão vendo aí no raio-x. Se ele não conseguir fazer a redução da cabeça, ele vai precisar fazer um acesso aqui na região lateral do cotovelo, que é chamado de acesso de Kocher. Então ele abre a região lateral do cotovelo para conseguir empurrar a cabeça do rádio de volta para o lugar,
e vai lá, abre a região medial também do cotovelo para conseguir fixar a placa e o parafuso na ulna e estabilizar a fratura. Tá? Uma fratura muito interessante também é a fratura de olecrano. Qual é o mecanismo de lesão? Pode ser por uma contração abrupta do tríceps. Então, como o tendão do tríceps ele é muito grande, muito forte, em alguns movimentos você pode ter a contração abrupta do cotovelo, a extensão abrupta do cotovelo, e essa tração rápida do tríceps pode fraturar o olecrano, que é onde ele se insere, né? Mas isso não é muito comum acontecer, e para que isso aconteça, você tem que ter uma pobre qualidade óssea ali no olecrano, então isso não é muito comum, tá? Mas existem alguns relatos na literatura de que isso aconteça. Mas a maioria dessas fraturas acontecem por trauma de alta energia mesmo, então o cara cai com o cotovelo lá apoiado no chão, ele sofreu um acidente de carro e bateu o cotovelo no painel do carro. E normalmente, como está associado a traumas de alta energia, você não vai ter uma lesão simples, né? Você não tem uma fratura simples como vocês estão vendo aí na foto. Normalmente, você tem cominuição, então você tem mais do que 3 fragmentos de fratura e também a luxação do cotovelo associada, tá? Esse é o traço de fratura mais comum de você observar nessa fratura, porque o tríceps puxa uma parte para cima e o bíceps puxa outra parte para frente. E aí você tem a separação dos 2 fragmentos aí. Só que normalmente essa fratura não é tão simples assim como vocês podem ver nesse raio-x, tá? Então o tipo 1 seria uma fratura ali do olecrano sem desvio, o tipo 2A seria uma fratura do olecrano com desvio maior, o tipo 3A seria a fratura do olecrano com desvio, com um fragmento só e com a subluxação. E o último grau, que seria o 3B ali, você tem a luxação associada à cominuição, beleza? Como eu falei para vocês, vocês não precisam saber, tá? Esses níveis, é só para vocês entenderem que fratura nunca é a mesma coisa sempre. Você pode ter vários tipos de fratura, mesmo uma fratura sendo da mesma região. Quais são as técnicas cirúrgicas utilizadas? Placa de parafuso, mas a técnica cirúrgica mais utilizada quando você não tem, lógico, uma cominuição muito grande, então nessas fraturas mais simples, como por exemplo essa aqui que vocês viram aqui no raio-x, estão vendo no raio-x aí, depois o raio-x dela aqui reconstruída, é comum que os médicos utilizem a técnica de banda de tensão. Agora, quando você tem uma cirurgia mais extensa, né, uma lesão mais grave, eles vão tentar estabilizar o máximo que eles puderem com placa e parafuso. Mas por que a banda de tensão é mais interessante e se puder realizar ela é muito legal? Porque ela permite mobilização precoce e principalmente contração muscular precoce. A placa e parafuso não permite contração muscular precoce, só a mobilização precoce, tá? Por que a banda de tensão permite contração muscular precoce? Na verdade, você tem que fazer contração muscular precoce para ajudar na consolidação. Na técnica de banda de tensão, o médico coloca 2 fios, como vocês estão vendo aí, 2 fios de ferro para estabilizar o foco de fratura. A fratura era assim, ele aproximou os fragmentos e fixou com os 2 fios de Steinmann aí, ferro, tá? Depois, ele vem com um fio mais maleável e ele passa esse fio em 8 em cima desses 2 ferros. E ele fixa esse fio, ele costura esse fio no tendão do paciente. Essa técnica é muito comum em 2 tipos de fratura. Fratura de patela, então ele fixa na fratura de patela no tendão patelar, no tendão quadricipital, na verdade. E fratura de olecrano, em que ele vai lá e fixa no tendão do tríceps. Por que isso é importante? Toda vez que o paciente contrair aquele músculo, no caso do olecrano aí, o tríceps vai tracionar esse fio que está preso em 8, e quando ele tracionar esse fio que está preso em 8, ele vai puxar esse fio, o fragmento, um encontra o outro. Então eu tenho 2 fios aqui, o outro fio em 8 está preso aqui em cima. Quando o tríceps puxa para baixo,
eu puxo esses dois fios para empurrar ainda mais um foco de fratura contra o outro, ou seja, isso gera estabilidade. Estabilidade é muito importante para uma fratura para que você tenha consolidação. Esse é um dos primeiros princípios de consolidação óssea. Você precisa de estabilidade para que a consolidação aconteça. Então, no paciente que fez uma técnica dessa, o seu objetivo logo de cara com ele é conseguir contração do tríceps o mais rápido possível, beleza? Quais são as complicações que pode acontecer nesse tipo de fratura? Rigidez de cotovelo. Então, o paciente pode ficar com rigidez principalmente para flexão ou extensão de cotovelo. Pseudoartrose, que é a falta de consolidação óssea, uma dificuldade na consolidação óssea, a gente chama de pseudoartrose. Infecção, por conta da cirurgia, né? Consolidação viciosa. Artrose. Soltura do material de síntese, né? A perda da cirurgia. E neuropatia do nervo ulnar. Na neuropatia do nervo ulnar, normalmente o paciente fica com dores irradiadas por conta da compressão do nervo, principalmente para o quinto dedo, tá? Essas dores irradiadas, é importante avaliar se não tem uma compressão do nervo ulnar ali depois da fratura, porque essa é uma das complicações que pode acontecer, compressão do feixe vasculonervoso, beleza? Então, todas essas complicações podem acontecer na fratura de olecrano, por isso que não é tão simples assim reabilitar um paciente com esse tipo de fratura. Outra fratura que não é muito comum, muito menos comum do que a fratura de olecrano, é a fratura do processo coronoide, tá? Então, a gente tem 3 tipos. Lembra que eu falei dele? Que ele encosta no húmero na região anterior do cotovelo? É o tipo 1, tipo 2 e tipo 3. Tipo 1, você tem uma fratura pequena. Tipo 2, você tem uma fratura menor do que 50% do processo coronoide. E tipo 3, você tem uma fratura maior do que 50% do processo coronoide. E mais importante até do que todas essas fraturas, uma lesão muito grave no cotovelo é chamada de tríade terrível do cotovelo, tá? Que é quando você tem a luxação do cotovelo associado à fratura do coronoide e a fratura da cabeça do rádio, certo? Então são esses 3 tipos de lesões que é chamado de tríade terrível do cotovelo. É uma lesão muito grave e que normalmente o paciente fica com instabilidade, tá? E a gente tem lesões de tecidos moles associadas, por isso há instabilidade. Lesão do ligamento colateral medial ou do ligamento colateral lateral, certo? A gente pode ter lesão de algumas dessas duas estruturas. Então, a tríade terrível do cotovelo, eu preciso ter lá, ó, a fratura do cabeça do rádio, processo coronoide e a luxação. Então, vocês estão vendo aqui numa tomografia, no plano transversal, a fratura da cabeça do rádio, ela explodiu aí, ela é redondinha, explodiu. Vocês estão vendo na outra imagem, um pouco para o lado, a fratura do processo coronoide. Vocês estão vendo a ulna assim, ó, na forma de uma chave inglesa. Na região anterior dela aqui, você tem a fratura do processo coronoide, além da luxação, né? Vocês estão vendo que a ulna não está em contato com o húmero como ela deveria. Então, isso é o que a gente chama de tríade terrível do cotovelo. Quais são as complicações? É uma lesão muito grave. Instabilidade grave do cotovelo, perda da congruência articular. É comum que você tenha lesão do feixe vasculonervoso, por isso uma lesão tão grave. E mesmo com a reconstrução, com cirurgia, tudo, o paciente tem muita chance de desenvolver artrose e até mesmo a instabilidade ao longo da vida. Então, mesmo com as reconstruções, com as cirurgias, isso pode acontecer. Além disso, como você tem fratura do rádio associado, pode ser até que tenha que fazer a substituição pela prótese da cabeça do rádio que eu mostrei para vocês, associado à reconstrução da ulna. Beleza? E agora eu queria dar um panorama meio geral para vocês, assim, de uma reabilitação de todas essas fraturas. Então, assim, a primeira coisa que vocês têm que ter em mente, num pós-operatório imediato, amplitude de movimento, o quanto antes, tá?
Só que vocês vão realizar amplitude de movimento quando a fratura estiver estabilizada. Então você precisa saber qual foi o tipo de fixação que foi utilizado e qual foi a cirurgia utilizada para você conseguir já ganhar amplitude de movimento o mais rápido possível. Esse tem que ser o objetivo inicial, tá? Inicialmente para flexão e extensão, e quando você tiver acometimento da cabeça do rádio, você tem que tomar um pouquinho de cuidado com a prono e supinação. Então você tem que focar na amplitude de movimento, mas você tem que fazer isso com segurança, beleza? Você tem que saber qual foi o tecido que foi lesado, qual foi a técnica cirúrgica. A amplitude de movimento ativa, normalmente a gente vai começar de uma forma bem gradual inicialmente. A gente não vai começar muito forte, não. Então a gente começa com exercícios ativos ali depois de 3, 4 semanas, tá? Quando você já tem uma consolidação óssea um pouquinho mais controlada, tal. De novo, vai depender do nível da fratura, se é uma fratura muito simples ou uma fratura muito grave, mas você precisa lembrar disso, que o foco na fratura de cotovelo é mobilidade. E depois a gente pensa no recrutamento muscular, tá? Então a gente começa com resistências leves, né? Com algumas estratégias de descarga de peso no membro superior. E quando a gente conseguir fazer exercícios mais fortes, um dos principais focos da reabilitação tem que ser a força de preensão palmar. Obrigatoriamente, você precisa trabalhar força de preensão, certo? Então, além do fortalecimento dos flexores, tensores de cotovelos, pronadores, supinadores, você tem que focar bastante na preensão palmar, porque essa força de preensão é muito importante nas atividades do dia a dia, por exemplo, aí o cara lavando louça, ou lavando roupa, colocando roupa no varal, ou também em atividades esportivas, por exemplo, um cara que luta jiu-jitsu, luta judô, ele tem que fazer a apreensão no kimono, tá? É muito importante. O cara que arremessa uma bola, ele precisa segurar a bola para conseguir arremessar. Então, força de preensão é primordial nessas fraturas. Beleza? Certo?